Ele escolheu os cravos, de Max Lucado. Capítulo 3. Eu vos amei o suficiente para tornar-me um de vós. A promessa de Deus na coroa de espinhos. Sabe qual é a melhor coisa sobre a vinda de Cristo? Sabe qual é a parte mais notável da encarnação? Ele não apenas trocou a eternidade pelos calendários, embora tal troca mereça nossa atenção. As Escrituras dizem que a contagem dos anos para Deus é incalculável. Jó 36, 26. Podemos pesquisar o momento em que a primeira onda quebrou na praia, ou o brilho da primeira estrela no céu, mas nunca encontraremos o primeiro momento de Deus, pois não houve um tempo em que Deus não era Deus. Ele nunca foi, pois ele é eterno. Não está preso ao tempo. Mas quando Jesus veio ao mundo, tudo isso mudou. Ele ouviu pela primeira vez uma frase nunca utilizada nos céus: chegou a sua hora. Quando criança, teve de sair do templo porque havia chegado a sua hora. Quando homem, precisou deixar Nazaré, pois havia chegado a sua hora. Como Salvador, ele teve de morrer, pois havia chegado sua hora. Durante 33 anos, o calendário terreno foi de crucial importância na contagem celestial. Isto é certamente notável, porém há algo ainda mais estarrecedor. Sabe qual é a joia mais brilhante no tesouro da encarnação? Você pode pensar que foi o fato dele ter vivido em um corpo, de espírito ilimitado a carne e ossos. Lembra-se das palavras do rei Davi: para onde me irei do teu espírito, ou para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, tu estás aí. Se fizer no Seol a minha cama, eis que tu estás ali também. Se tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. Salmo 139, 7 a 10. Sua pergunta, onde está Deus, é como a de um peixe tentando saber onde está a água, ou um pássaro querendo descobrir onde está o ar. Deus está em todos os lugares, presente tanto em Pequim quanto em Pretória, tão ativo na vida das pessoas da Islândia quanto na vida dos brasileiros. O domínio de Deus é de mar a mar e desde o rio até as extremidades da terra. Salmo 72, 8. Não existe um lugar sequer onde Deus não esteja. Ainda assim, quando Deus entrou no tempo e tornou-se homem, ele que era ilimitado tornou-se limitado, prisioneiro da carne, restrito a músculos e pálpebras cansadas. Por mais de 3 décadas, suas condições ilimitadas seriam limitadas ao esticar de um braço e sua velocidade reduzida ao passo dos pés humanos. Fico imaginando se ele alguma vez tentou requerer sua condição ilimitada em meio a uma longa viagem. Será que ele considerou transportar-se para uma outra cidade? Quando a chuva esfriava seu corpo, sentiu-se ele tentado a mudar o tempo? Quando o calor tostava seus lábios, será que ele pensou em dar um pulinho no Caribe para se refrescar? Se alguma vez esses sentimentos passaram por sua mente, ele nunca deu ouvido, nem uma vez sequer. Pare e pense nisto. Cristo nunca utilizou seus poderes sobrenaturais para o conforto pessoal. Com uma única palavra, ele poderia ter transformado a terra numa cama macia, mas não o fez. Com um aceno de mão, ele poderia ter feito retornar o cuspe dos seus acusadores para suas faces, mas não. Com um arquear de sobrancelhas, ele poderia ter paralisado a mão do soldado quando ele traçou a coroa de espinhos, mas não o fez. Notável. Contudo, seria esta a parte mais notável da sua vinda? Muitos discordariam, muitos, talvez a maioria, apontariam além da renúncia da condição e tempo ilimitados, e é fácil descobrir o motivo. Não é esta a mensagem da coroa de espinhos? Um soldado não identificado apanhou os galhos, maduros o suficiente para serem espinhos, maleáveis o suficiente para serem moldados, e o transformou em uma coroa de escárnio, em uma coroa de espinhos. Os espinhos simbolizam nas Escrituras não o pecado, mas a consequência dele. Lembra-se de Adão?
Após Adão e Eva terem pecado, Deus amaldiçoou a terra. Maldita é a terra por causa de ti, com dor comerás dela todos os dias da tua vida, espinhos e cardos também te produzirá, e comerá dela todos os dias da tua vida. Gênesis 17, 18. Arbustos espinhosos na terra são produto do pecado no coração. Esta verdade ecoou nas palavras de Deus a Moisés. Ele ordenou que os israelitas expurgassem da terra todos os ímpios. A desobediência resultaria em dificuldades. Mas se não lançardes fora da terra de diante de vós, então os que deixardes ficar deles vos serão por espinho nos vossos olhos e por aguilhões nas vossas costas, e apertar-vos-ão na terra em que habitares. Números 33, 55. A desobediência resulta em espinhos. Espinhos e laços há no caminho do perverso. O que guarda a sua alma, retira-se para longe dele. Provérbios 22, 5. Jesus comparou até mesmo a vida das pessoas más com espinheiros. Ao referir-se aos falsos profetas, ele disse: por seus frutos os conhecereis. Porventura colhem-se uvas de espinheiros ou figos de abrolhos? Mateus 7, 16. Os frutos do pecado são os espinhos, pontiagudos, duros e cortantes espinhos. Enfatizo o tema dos espinhos para sugerir um assunto que você pode nunca ter considerado. Se os espinhos são frutos do pecado, não seria a coroa de espinhos na cabeça de Jesus um símbolo do nosso pecado perfurando o seu coração? Quais são os frutos do pecado? Pise na sarça da humanidade e sinta alguns cardos: vergonha, medo, desgraça, desânimo, ansiedade. Já não estiveram nossos corações cheios desses cardos? No entanto, isso não aconteceu ao coração de Jesus. Ele nunca foi atingido pelos espinhos do pecado. O que você e eu enfrentamos diariamente, ele nunca conheceu. Ansiedade, ele nunca se ocupou. Culpa, ele nunca foi culpado. Medo, ele nunca saiu da presença de Deus. Jesus nunca provou esses frutos do pecado até se tornar pecado por nós. E quando o fez, todas as emoções do pecado vieram sobre ele. Como nuvens na floresta, ele sentiu ansiedade, culpa e solidão. Dá para sentir a emoção em sua oração? Deus meu, por que me desamparaste? Mateus 27, 46. Estas não são palavras de um santo. Este é o apelo de um pecador. E esta é uma das mais notáveis partes da sua vinda. Mas posso pensar em algo ainda maior. Quer saber? Quer saber o mais interessante sobre a sua vinda? Não é que aquele que pendurou as galáxias abandonou sua condição para pendurar batentes de portas para o desgosto de um cliente carrancudo que queria tudo para ontem, mas não podia pagar nada até amanhã. Não é que aquele, em um instante, passou de total independência a ter necessidade de ar, comida, bacia de água quente com sais para seus pés cansados e, mais do que tudo, precisando de alguém. Qualquer pessoa que estivesse mais preocupada com o lugar onde passaria a eternidade do que onde gastaria seu salário do mês. Não é que aquele manteve o controle enquanto os 12 melhores amigos que tiveram sentiram calor e fugiram da cozinha. Ou que ele não ordenou aos anjos que imploravam: ó Senhor, apenas acene uma palavra e esses demônios serão literalmente fritos. Não é que aquele recusou-se a defender a si quando culpado por todos os pecados de todas as pessoas desde Adão, ou ficou em silêncio enquanto milhões de vereditos de culpa ecoavam no tribunal do céu e o doador da luz era abandonado na fria noite dos pecadores. Nem mesmo que após 3 dias em um buraco escuro, ele se levantou em um lindo nascer do sol, com um sorriso glorioso e questionando o humilhado Lúcifer. Vou ler novamente. Nem mesmo que após 3 dias em um buraco escuro, ele se levantou em um lindo nascer do sol, com um sorriso glorioso e questionando o humilhado Lúcifer.
Isto é o melhor que você pode fazer, Lúcifer? Isso foi incrível, incrível. Mas você quer saber a parte mais notável sobre aquele que trocou a coroa celestial pela coroa de espinhos? É que ele fez isto por você. Ele fez tudo isso somente por você.